VEG3, a pior empresa para se investir. Eu avisei. No vídeo de hoje eu vou falar sobre isto, mas antes eu informo que se você precisa de ajuda para investir, você pode contratar a minha mentoria entrando em contato pelo número de WhatsApp que está na descrição deste vídeo. Por um valor simbólico, eu lhe ensino tudo o que eu sei sobre investimento em bolsa de valores ao longo destes mais de 10 anos de experiência. Peço também a sua ajuda. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. No final do ano de 2020, eu fiz um vídeo bastante chamativo com o título VEG3, a pior empresa da bolsa. E no vídeo eu explico o porquê, naquele momento, eu taxei a VEG, uma empresa excelente, onde todos só falavam bem dela, como a pior empresa. O que eu quis dizer com isso? Que não importa o quão bom uma empresa seja, o que interessa para nós acionistas é o quanto nós vamos ganhar ao investir nela. E existem empresas que em alguns momentos acabam ficando supervalorizadas ou sobrevalorizadas, como naquela época, naquele vídeo que eu mencionei no final de 2020, foi o caso da VEG e da Magazine Luiza. Duas empresas que hoje menos de 2 anos depois, tiveram cotações bastante afetadas, tiveram quedas bastante expressivas das cotações e tem deixado muitos acionistas desesperados, arrependidos, né? O Magazine Luiza já perdeu ali até cerca de 75% de valor, a VEG já perdeu cerca de 1/3 de valor, as cotações que chegaram a bater R$ 42 da VEG hoje estão por volta dos R$ 25 e aparentemente ainda em queda. O porquê isso acontece? Porque a VEG foi e talvez ainda seja uma das piores empresas para se investir, mesmo sendo uma empresa tão fantástica. Deixando bem claro aqui, pessoal, para não confundir a qualidade da empresa com a qualidade do investimento. A VEG é uma empresa que fabrica equipamentos de excelente qualidade e é uma empresa também extremamente compromissada em entregar resultados para os seus sócios. Os seus lucros não param de crescer, a empresa tem um ótimo controle de dívida, a empresa está se expandindo mundo afora, então é uma empresa fantástica. Porém, devido ao seu valor de mercado, faz com que seja um péssimo investimento dependendo do momento em que você entra. Então, o que eu quero explicar com este vídeo é isto. A VEG, Magazine Luiza ou qualquer outra empresa, por mais que possa ser boa em determinado momento, você deve analisar sempre os fundamentos. Né? Por isso que nós somos chamados de investidores fundamentalistas. Por que a VEG caiu? Por que a Magazine caiu? Porque naquela época a VEG estava valendo ali quase 200 bilhões de reais e tinha um lucro apenas de 1 bilhão e pouco de reais no ano anterior. Então, como eu mencionei naquele vídeo, cedo ou tarde o mercado vai cobrar o preço. Por que a empresa estava valendo quase 200 bilhões de reais? Porque o mercado acreditava em um forte crescimento dos lucros nos próximos anos, o que de fato era provável que aconteceria e vem acontecendo conforme eu informei naquele vídeo. Mas esta expectativa estava bastante exagerada ou no mínimo arriscada. As pessoas estavam comprando uma promessa, pagando pela promessa, né, em torno de um resultado que poderia ou não vir. E nós, investidores fundamentalistas, nós sempre buscamos comprar empresas pelo resultado realista, não por uma promessa de resultado, que às vezes até pode acontecer ou não, certo? Então, a VEG hoje conseguiu subir os seus lucros já para cerca de 3 bilhões e poucos de reais ao ano, né? Acredito que deva continuar tendo uma alta, porém não tão expressiva quanto já foi. E o seu valor de mercado ali caiu para cerca de 106 bilhões de reais atualmente. Então, aconteceu exatamente como eu falei naquela época. De duas uma, ou o lucro da VEG cresce para justificar esse valor de mercado próximo a 200 bilhões de reais, e para justificar esse valor de mercado para a cotação não cair, a empresa precisaria chegar em poucos anos a um lucro ali de 15, 20 bilhões de reais ao ano. Por quê? Porque no Brasil e no mundo, cedo ou tarde, as cotações sempre são puxadas ali para uma relação de preço-lucro por volta dos 10.
né? Essa é a média mundo afora, aproximadamente, do preço das cotações. Quando o mercado está otimista com uma empresa, acreditando que os lucros vão crescer, então a cotação vai estar gerando ali uma relação de preço-lucro acima de 10, né? Como na época o preço-lucro da VEG passou dos 100. Né? Quando o mercado está pessimista com relação ao ativo, então a relação de preço-lucro fica abaixo de 10. Então, uma empresa ela vai de duas uma, ou ela entrega esse resultado, esse lucro de cerca de PL 10, ou então as cotações caem para se ajustar com o lucro que a empresa conseguiu atingir. E a VEG lucrando ali cerca de 3 bilhões e meio de reais por ano, ainda está muito longe de justificar o seu valor de mercado de 100 bilhões. Então ainda existe espaço para muita queda. Porém, a empresa também tem capacidade de entregar crescimento e se ela conseguir chegar a um lucro, por exemplo, de 10 bilhões de reais, então as cotações não vão mais cair. Né? E dependendo se esse crescimento for acelerado, o mercado pode ficar otimista e até mesmo as cotações voltarem a subir. Mas vejam que este é um cenário bastante difícil, bastante desafiador para a empresa nos próximos anos, sobretudo com tudo que vivenciamos ali, pandemia, guerras. Então, eu cito aqui, eu estou usando este caso como ensinamento, esse caso polêmico, essa polêmica como ensinamento, este título chamativo, para você entender que mesmo uma boa empresa pode ser um péssimo investimento. Então, comprar ações da VEG3 por um preço extremamente elevado é a pior empresa para se comprar. Foi lá na época de 2020 e na minha avaliação continua sendo bastante arriscado comprar VEG neste momento. Então, o que nós investidores fundamentalistas fazemos? Nós aguardamos para que as cotações se estabilizem com os lucros em uma faixa de patamar que seja justo, onde a empresa consiga também entregar um dividendo interessante. Então, isso acontece geralmente quando empresas sólidas e maduras estão ali numa relação de preço-lucro por volta dos 10. Então, sempre que tem uma empresa muito boa, como o caso da VEG, mas que está muito cara, eu aguardo para que as coisas se ajustem para um preço que eu considero mais justo. E cedo ou tarde isso acontece. Muita gente fica desesperada pensando, não, eu preciso comprar agora, a cotação não vai parar de subir. Mas não, não é assim que acontece. Nós não devemos nunca nos precipitar, ter emoções. Uma das coisas mais importantes para se investir é ter frieza. Eu aguardei, por exemplo, para comprar ações da M. Dias Branco. Teve uma época onde eu aguardei para comprar ações do Banrisul e muitos casos afora. Desde 2014 que eu falo, por exemplo, que as ações da Ambev estão caras, não compensam o investimento, e de lá para cá o seu resultado foi extremamente insatisfatório. O acionista de Ambev já está há 6 anos ali recebendo um resultado pífio em dividendos. Por quê? É uma empresa maravilhosa, mas está cara. Então, lembre-se sempre que empresa cara, nós aguardamos para que as cotações se ajustem aos lucros. Lembra que, mais uma vez, se você precisa de ajuda para investir, você pode contratar a minha mentoria, a minha consultoria, vou tirar todas as suas dúvidas, ficar à sua disposição 24 horas. Entre em contato pelo número de WhatsApp que está na descrição deste vídeo.